É isso, a guerra na Ucrânia em destaque porque os combates se intensificaram na cidade de Bakhmut, no leste do país, nas últimas horas. Então vamos acionar o nosso correspondente, Luca Bassani, que vai trazer todos os detalhes da notícia para a gente. Luca, bom dia, seja bem-vindo. Conta para a gente qual é o saldo desse confronto até agora, hein? Bom dia, Daniel, Adriana, boa segunda-feira a todos que nos acompanham. O saldo é bastante negativo e, mais uma vez, um impasse registrado na região de Bakhmut. Durante o último final de semana, tanto as tropas ucranianas quanto também as tropas do grupo mercenário Wagner disseram que as batalhas estão sendo travadas de maneira intensa, uma luta de artilharia pelo comando do centro da cidade e que até agora não há nenhum vencedor. Os ucranianos admitem que tiveram várias perdas, mas ao mesmo tempo também, no final de semana, disseram que conseguiram matar mais de 1.100, soldados russos e deixar outros 1.500 gravemente feridos, o que os deixa fora da chance de combate. Os russos, por sua vez, dizem que essa cidade será muito importante ser conquistada para abrir caminho à cidade de Kramatorsk e Sloviansk, duas dessas estratégicas do ponto de vista militar, porque é por lá que os ucranianos recebem os seus armamentos do Ocidente na região do Donbass. Então, a gente vê que essa guerra que está sendo travada em Bakhmut há aproximadamente 4 meses, continua com um forte impasse, uma cidade que foi completamente ao chão, 70 mil habitantes tinha a cidade de Bakhmut antes da guerra, agora pouco mais de 4 mil civis ainda vivem por lá, além, é claro, das dificuldades causadas na infraestrutura, falta de energia, falta de calefação e as dificuldades dos soldados de conseguir recuperar cada centímetro de terra, algo que foi bastante explicitado pelo chefe do grupo Wagner, Yevgeny Pierodin, que disse que o inimigo, no caso os ucranianos, estão lutando de forma bastante resistente durante todas essas últimas semanas e, portanto, não dá para se ter um panorama de quando que os russos conquistarão essa cidade, apesar deles terem a vantagem estratégica e terem um melhor momento no campo de batalha. Nós vamos continuar acompanhando, mas realmente está bastante difícil a situação em Bakhmut, em outras cidades da Ucrânia. Lembrando que na semana passada outro ataque, uma outra chuva de mísseis aconteceu de forma generalizada pelo território ucraniano, tanto com mísseis balísticos quanto com mísseis de cruzeiro, deixando mais uma vez a população ucraniana em um terrível estado humanitário. Pois é, situação extremamente delicada, mais de um ano de guerra, a gente segue acompanhando todos os desdobramentos da guerra. Agora, Luca, a gente pode observar, pelo menos as pessoas que nos acompanham por imagens, que você está num cenário diferente daquele que tradicionalmente você costuma trazer as notícias aqui no Jornal da Manhã. Você está no Oriente Médio, que cidade você se encontra hoje, Luca? Não só no Oriente Médio, mas uma cidade que até outrora era fora dos limites dos jornalistas internacionais. Estou em Bagdá, a capital do Iraque, gravando um especial sobre os 20 anos da invasão americana dentro do país. Completará, inclusive, no próximo dia 19 de março. Vamos passar todo um panorama da ditadura de Saddam Hussein, depois as guerras Irã-Iraque, invasão do Iraque no Kuwait, a Guerra do Golfo. Assim, é claro, como o país tem tentado se reestabelecer. Estou aqui no centro da capital iraquiana, uma cidade vibrante, muito barulho, 8 milhões de pessoas, esta que é a maior cidade do mundo árabe, depois da capital do Egito, Cairo. Vou ficar feliz de mostrar tudo para vocês nas próximas semanas, então teremos um documento Jovem Pan exclusivo diretamente aqui do Iraque para a nossa audiência. Tá certo, Luca Bassani, então vem material inédito aqui na programação da Jovem Pan News. Bom trabalho por aí, o Luca volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Seguimos com as análises dos nossos comentaristas. Amanda Klein, queria a sua análise, sua avaliação desse novo momento da guerra. Combates foram intensificados, especialmente na cidade de Bakhmut, leste do país, e a gente tem observado, inclusive, uma intensificação dos bombardeios, né? O que é possível analisar desse novo capítulo do conflito no leste europeu, hein, Amanda? Daniel, a gente conversou bastante com o professor de Relações Internacionais na semana passada. A guerra já completou mais de um ano e ela parece fadada a esse impasse. Os lados querem coisas diferentes, enquanto a Ucrânia espera os tanques poderosos chegarem dos Estados Unidos e da Alemanha para, quem sabe, protagonizar um novo momento na guerra. Putin segue com seu exército de russos e de mercenários, muitos deles pouco preparados, mas ainda assim com um poderio bélico substancial, até
porque há um número enorme de pessoas empregadas. Falamos semana passada, por exemplo, dos ataques a Kiev, foi o pior ataque em muitos meses, um dos piores ataques da guerra, inclusive usando mísseis que tinham sido pouco usados ou não tinham sido usados até este momento. Parece que Putin está muito empenhado em dar recados claros e firmes de que continua na guerra e de que vai preponderar dessa forma durante muito tempo, mas a gente não vê uma resolução para esse conflito. Ele tenta anexar ali o leste e o sul da Ucrânia, mas não consegue. Ao mesmo tempo, a Ucrânia tenta serrar fileiras e impedir que esse território seja tomado. A gente tem a China como um ator quase invisível aí desse conflito, porque todos os outros se posicionam muito claramente, Europa, Estados Unidos, e a China e a Índia, por exemplo, optam pela neutralidade em todas as votações da ONU. Até o Brasil tem se empenhado mais em condenar ações russas na ONU, embora o presidente Lula tente essa cartada aí desse grupo de mediação de países não diretamente envolvidos no conflito. Por outro lado, você tem a Rússia como esse ator quase invisível, mas que dá uma ajuda, um auxílio, mais do que um auxílio, né? Quase salvaguarda a Rússia, tanto em termos econômicos, e o receio dos Estados Unidos é que em termos bélicos também. Então, parece que continuamos nesse impasse, essa guerra de atrito, e a gente não vê um fim no horizonte, um final, uma resolução para essa guerra. Bem, depois, Dávila, desse triste aniversário de um ano, então, os ataques voltam a ser russos mais incisivos, os ucranianos continuam resistindo também, vai ficando cada vez mais difícil saber quando e como vão terminar esses conflitos no leste europeu? Certamente. Olha, uma questão importante para se colocar é que uma guerra só termina quando você é capaz de dar uma saída honrosa ao adversário. Enquanto não tem uma saída honrosa, todo mundo acha que é melhor continuar guerreando, lutando. E nós não chegamos a esse ponto. Porque o que seria uma saída honrosa para a Ucrânia? Manter a sua integridade territorial, o que não é aceitável para a Rússia. E uma saída honrosa para a Rússia seria ter algum tipo de ganho para justificar esta guerra que vem realmente minando não só a economia, mas a credibilidade internacional da Rússia. Então, este ponto nós não chegamos. E aí é que tem uma intersecção que pode ser muito complicada. Que se chegar a um ponto que todo mundo está apostando cada vez mais no conflito para ter essa saída honrosa, e se ela não aparece, o que acontece é que você escala o conflito num ponto que a única saída é uma vitória total do outro lado. E isso é muito ruim como perspectiva de um aumento da gravidade da tensão do conflito. Então, hoje, o ponto é, não vejo as grandes potências trabalhando para criar essa saída honrosa. Vejo as grandes potências trabalhando para apoiar um país ou outro. Mas essa costura que nós precisávamos fazer para qual é o ponto de saída honrosa para a Ucrânia e para a Rússia, isso infelizmente não está ocorrendo. Então, a perspectiva é que o conflito continue nesse próximo ano e, infelizmente, vai se agravar em termos de letalidade, principalmente da população civil. Porque antigamente, o Daniel, a Adriana e a Amanda, os conflitos se davam em campos de batalhas, mas depois da Segunda Guerra Mundial começou a envolver a população civil. E agora não, a população civil é o alvo principal para tentar enfraquecer os governos ou para fazê-los sentar à mesa de negociação. Então, este é o grande problema. Quem mais perde é a população civil.